Eu louvo o teu nome e o abençoo. Eu abençoo a cada filho teu, a cada filha tua, Senhor, que tem agido com justiça, que essa pessoa ela possa colher tudo aquilo que ela tem plantado, semeado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Mensagem de esperança. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, E aí, Leandro, tudo bom? tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tô perfeito. Tá me ouvindo ok aí? Tá bem, tô te ouvindo muito bem. Então aí, Júnior Ribeiro chegando já com a gente, lembrando, abraçando também Neto Nascimento lá na técnica, aí nos estúdios da TV Aracati, fazendo toda a retransmissão para o Facebook, também como para a própria TV Aracati. Então você pode acessar o www.tvaracati.com.br. Você que de repente não está podendo nos ver, mas quer nos escutar, pode acessar também a nossa rádio, que é o www.radioaracati.com.br. E aí também a nossa live vai estar no Facebook da TV Aracati. Você vai poder acompanhar todas as matérias, todo o bate-papo, tudo aquilo que for conversado hoje aqui no nosso resumo esportivo. Boa noite, Júnior. Chegando aí uma quarta-feira, a bola já está rolando por aí e as notícias já começam a aparecer no mundo do esporte, né, Júnior Ribeiro? É verdade, Leandro. Uma ótima noite a você, a todo mundo que nos acompanha aqui na TV Aracati, na live no Instagram, também através do Facebook. Uma ótima quarta-feira a todo mundo. Pois é, algumas notícias vão aparecendo, já alguns campeonatos, além do Carioca, que já reiniciou, mas, por exemplo, o Cearense já começa a organizar a casa. O Surfa no Giló, que está com a gente aqui acompanhando também a nossa live. Então, alguns campeonatos vão organizando a casa, questão de treinamento, questão de protocolo de saúde, protocolo sanitário, para poder retornar o mais rápido e seguro possível, como é o caso aqui do nosso estado. Isso que eu já queria bater um papo aqui com você. A Federação Cearense já vai criando aí, né, um abração Sérfano aí, Sérfano de Giló, mandando um alô aí pra gente. A Federação Cearense já vai se preparando, né, fazendo alguns protocolos para tornar o mais seguro possível esse retorno aí do futebol. E no caso, já até em relação ao trio de arbitragem, a toda a equipe, aliás, toda a equipe de arbitragem que compõe uma partida de futebol, parece que vai ter novidades agora, né, Júnior, para o retorno aí do Campeonato Cearense. Sim, o Campeonato Cearense que ainda resta uma rodada durante a fase de grupos, essa segunda fase, que conta com 8 equipes, e depois nós teremos ainda as semifinais e a grande final do Campeonato Cearense. Com isso, a Federação Cearense de Futebol, ela está organizando juntamente ali com a sua comissão de arbitragem 2 quartetos por cada partida. Isso já é uma forma de prevenção, porque horas antes de cada partida, o quarteto principal e também, claro, o quarteto reserva passarão ali por um teste da Covid-19 e se pelo menos um do quarteto principal acusar positivo, todos os 4 são substituídos e o quarteto reserva acaba entrando de imediato. Então não é substituição individual. Por exemplo, um assistente testou positivo horas antes, troca só o assistente. Não. Se um assistente testou positivo, ou o árbitro, ou o quarto árbitro, aí saem os 4 e o quarteto reserva acaba entrando. Abraçar o Rafael Runner, aí está aqui com a gente na TV Aracati. Então já é a Federação Cearense de Futebol tentando criar alguns protocolos até novos, né? Isso é novidade, pelo menos naquilo que eu venho acompanhando, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, em que você tem um quarteto ali de sobreaviso para caso algum dos membros da arbitragem principal testar positivo horas antes, momentos antes da partida, aí um quarteto reserva vem para complementar. Acho uma ideia válida, até porque a Federação Cearense de Futebol tem um amplo leque
de variedades na arbitragem, o que é muito bom. Eu acho que é um dos poucos estados no Brasil que faz uma formação de base em seus árbitros. Há muito árbitros, homens e mulheres jovens, e isso vai acabar ajudando bastante, agora já visando o retorno do campeonato estadual, que a princípio deve voltar no dia 20 de julho, agora nesse mês. Pois é, realmente se tanto fala, né, nessa questão da higienização, de tornar mais seguro esse retorno do futebol, não era de se imaginar que fosse esquecer da arbitragem, né? Tanto falam dos clubes de futebol, né, dos jogadores, dos atletas, mas os árbitros também são pessoas de suma importância no andamento de uma partida. Sem um árbitro de futebol é impossível você ter impossível, né, de ter uma partida de futebol profissional, e eles também precisam, né, serem testados, porque estão no mesmo contato com os jogadores, e muitas vezes tem aquela conversa, aquele diálogo ali bem próximo. O jogador chega ali, às vezes, na cara do árbitro, começa a reclamar, é aquele bate-boca que muitas vezes ocorre com o árbitro. Então o risco de um contágio realmente seria grande, e acredito que também foi de certa forma acertada pela Federação Cearense tomar esse tipo de atitude, né? Agora, vamos torcer para que não ocorra, por exemplo, como ocorreu em Volta Redonda e Fluminense, né? E 3 jogadores do Volta Redonda, antes da partida, foram testados positivos, sendo que eles já tinham passado o quê? 48 horas, que foi o tempo da concentração, junto com o restante do elenco, né? E ficou sempre a preocupação. E se dessas 48 horas eles contaminaram mais outras pessoas do elenco, e ali, de repente, não deu tempo de ser detectado ainda no teste? Enfim, vamos ficar na torcida para que tudo ocorra bem, né, Júlio? É verdade, Leandro. E a arbitragem cearense já voltou aos treinamentos. Curioso que durante a primeira testagem, 3 profissionais ou 3 membros do comitê de arbitragem ali, dos participantes, eles testaram positivo. Então esses 3 membros ali da arbitragem cearense, eles já foram afastados, tá, naquele período de recuperação, para depois realizarem outro teste, para ver se estão aptos ou não a atuar. Mas acho uma medida bem preventiva e um ponto muito positivo da Federação Cearense tomar essa atitude, né? Aproveita que tem um grupo amplo de árbitros e árbitras e já faz essa inclusão de todos, sendo que tiver algum problema, eles já dão aquela modificada para proteger não só a arbitragem, como também os próprios jogadores. Isso foi um ponto muito positivo da Federação Cearense de Futebol. O Barbalha, a equipe do Barbalha também começou a ser testada hoje pela Federação Cearense de Futebol, né? O Barbalha, os clubes menores, de menor poder aquisitivo, a federação está fazendo esse trabalho de fornecer os testes, né, para poder realmente toda a comissão técnica, atletas serem testados e ver realmente se, por acaso, dá para todo mundo ficar apto a poder disputar uma partida de futebol. E tanto é que também teve hoje aí, também a federação teve a higienização do Raimundão, né, Júlio? Isso, lá em Caucaia, a Federação Cearense que vem fazendo esse trabalho junto às equipes menores, porque Ceará e Fortaleza, eles mesmos se prontificaram no começo do mês passado, ainda em junho, para higienizar e fazer as alterações necessárias as questões sanitárias dos seus CTs, mas os clubes pequenos não têm condições financeiras de fazer isso, então a Federação Cearense está ajudando. E hoje aconteceu a higienização do estádio Raimundão, lá em Caucaia, e teremos aí testes tanto na equipe do Barbalha como na equipe do Caucaia, como você bem disse, os jogadores do Caucaia hoje à tarde passaram aí pela testagem do Covid-19. E também haverá a desinfecção do CT provisório do Barbalha, e já houve até mesmo a questão sanitária ali, a desinfectação na sede do Atlético Cearense, ali onde era a sede do Uniclinic. Então, aos poucos, a Federação Cearense ela vem ajudando, né, e tentando dar ali uma certa base para os clubes menores voltarem à ativa. Tanto que o Barbalha teve que fazer uma parceria com o União, né, o União, que é uma equipe de um empresário que detém os próprios jogadores, e com isso vai fazer essa parceria porque o Barbalha já não tinha mais contrato com os atletas a qual estavam no seu elenco, no seu plantel durante o campeonato ali antes da pandemia, ali no mês de março. Então o Barbalha aproveitou para fazer essa parceria para poder pelo menos jogar essa última rodada e quem sabe se classificar para as semifinais caso venha acontecer. Então
pelo menos a Federação Cearense vem dando subsídios para essas equipes menores como Caucaia, Barbalha, Atlético Cearense, até mesmo o próprio Ferroviário, que não está tão bem assim, para testar os seus atletas, os seus jogadores, os seus membros de comissão técnica, para voltar da forma mais segura possível, talvez na segunda quinzena desse mês. E mais do que justo, né, a federação fazer isso, porque ela detém aí toda a organização do campeonato, no caso do campeonato cearense, e os clubes acabam ficando subordinados, né, são filiados, aliás, não vou usar a palavra subordinados, mas são filiados à federação. E aí é público e notório que você sabe que não tem como, já é complicado os clubes do interior, os menores clubes, conseguir manter o seu plantel de jogadores de comissão técnica em épocas normais. Imagine agora com tudo parado, receita baixa, e você ainda tem que gastar para poder realmente fazer testagem de jogadores e tudo mais. Então é muito complicado mesmo, então eu acho que mais do que justo a Federação Cearense está tomando esse tipo de protocolo aí para a volta aqui, provavelmente dia 20, né, Júlio? Né, Júnior? 20 de julho, muitos acreditavam que dia 6 os treinamentos poderiam ser retornar. Aliás, já dia 6 teria futebol, e aí foi um balde de água fria que o governador Camilo Santana jogou nos clubes de futebol dizendo que não, e está ainda nessa discussão, né? Mas eu também não vinha motivos para começar agora dia 6, até porque só Ceará e Fortaleza estavam preparados, o Ferroviário inclusive voltou semana passada a treinar normalmente entre aspas, então não seria justo com as outras equipes reiniciar no dia 6, acho que até mesmo dia 20 é um cenário próximo, assim, então pode acontecer. Por mim, poderia começar em agosto tranquilamente, sem pressa, mas querem que o Brasileirão, por exemplo, comece dia 8 e 9 de agosto, né? Então o pessoal está querendo acelerar isso assim, da forma que conseguem. Então, dessa forma, o futebol cearense deve voltar no dia 20 agora, mas eu achei a medida correta, não iniciar agora no dia 6, deixar apenas para o dia 20. Um detalhe interessante, né, o que você falou sobre o apoio do futebol cearense, da federação aos clubes, abraçar o Fabrício, que está acompanhando a gente aqui também na live. Lá no Rio Grande do Norte, acompanhando algumas notícias, a Federação Norte-Grandense de Futebol, ela disse que não ia bancar os testes das equipes. E vale lembrar que mesmo América e ABC não estão com essa condição toda de fazer angariar esses fundos para poder bancar os testes. Abraçar o Fabiano também, que está acompanhando a gente aqui na live. É tanto que o ABC, inclusive, foi para Pernambuco para poder treinar, porque ainda não está liberado lá no Rio Grande do Norte. Então eu vejo da seguinte forma: a Federação Cearense ela acerta em ajudar os clubes menores, mas em compensação outras federações não têm essa condição financeira, como é o caso do Rio Grande do Norte. Então clubes que não possuem dinheiro, como o caso do Potiguar, como o caso da equipe do Açu, Força e Luz, que são equipes mais modestas e que não tem como bancar do próprio bolso os testes, poderiam receber da federação, mas também não há recursos para poder ajudar os clubes menores. Isso é uma situação muito delicada. O Titão Bezerra fala: só rouba, irmão, aqui ainda está uma desgraça. O futebol do Rio Grande do Norte não está numa situação muito favorável. São 4 times na Série D: o América, o ABC, o Potiguar e também o Globo. Então o Titão Bezerra traz aí a sua opinião, a sua informação com relação ao futebol norte-grandense. Então a gente vê que mesmo... Federação... Pode complementar, João. Isso mostra que a Federação Cearense de Futebol e os clubes do futebol cearense já conseguiram sair daquela fase tenebrosa que vivíamos há pelo menos 4, 5 anos atrás, que é uma situação delicada. O Titão está dizendo aqui que um teste é R$90. Então você vê que se os clubes não estão com condições, e nem a federação estão com condições, então a situação está realmente muito delicada. Então, eu acho que uma federação ou os clubes, eles podem sim arcar com esses valores, tanto de jogadores como de comissão técnica, mas vale lembrar que não é só um teste feito, né? É um teste feito antes do início do período de treinamentos e outros feitos antes da partida e até mesmo depois da partida. Então os jogadores, pelo menos na semana, são testados talvez 1 ou 2 vezes por conta disso. Mas é uma situação delicada, mas mostra que pelo menos a Federação Cearense está atenta a essa reivindicação dos clubes, embora outras federações de outros estados não estejam nessa mesma situação. É aquela questão, né? Parece que a Federação do Rio Grande do Norte
vai caminhando de braços dados com a crise que principalmente a América e a ABC vão enfrentando, né? Os dois grandes clubes do Rio Grande do Norte na Série D do Campeonato Brasileiro, clubes que já figuraram em Série A, né? O América, acho que é o clube que mais tem esse... A América, junto com o Santa Cruz, lá no Recife, é um dos clubes que mais sobe e desce, aí, que vai da primeira para a Série... Vai da Série A para a Série D, assim, em questão de 4, 5 anos, sai do céu ao inferno tranquilamente. Só que de um tempo, de uns 2, 3 anos para cá, o futebol do Rio Grande do Norte vem passando por uma grave crise, e essa medida, ou essa falta de condição financeira da Federação do Rio Grande do Norte em poder ajudar os clubes, né, de fazer esses testes, mostra o quanto é grande o buraco que, infelizmente, o futebol do Rio Grande do Norte vem se encontrando, né? O Titão Bezerra continua falando aí, né, que ele é daqui de Aracati, e aqui está em lockdown, incompetência total. Exatamente, é isso aí. Bom, Júnior, mas falando aqui de futebol cearense ainda, mas partindo lá para o lado do Cariri, descendo lá para o sul do estado, tem o Icasa, né? O Icasa também que vem tentando sair de uma crise tremenda. Até o ano de 2014 estava em Série B, quase chegando na Série A. Por alguns dias, aliás, foi em 2012, 2013, chegou até quase beliscar ali uma Série A, e por alguns dias chegou até estar, né, por conta de uma ação judicial, deu a Icasa o acesso à Série A, mas depois acabou sendo retirado, mas de aí o Icasa foi descendo a ladeira também no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, ficou sem série, e no Campeonato Cearense também saiu da elite do futebol cearense, indo para a segunda divisão, enfim. O Icasa tentando se reerguer, muitas dívidas trabalhistas lá pelo lado do Icasa, pelo lado do Verdão do Cariri, mas tem técnico novo, né? E é nada mais nada menos que o Washington Luiz chegando aí no Verdão do Cariri. É verdade, Leandro. Seria o Flávio Araújo que comandaria o Icasa durante a segunda divisão do Campeonato Estadual, mas veio a pandemia e aí o Flávio Araújo recebeu uma proposta melhor do River do Piauí. E até esse momento o Icasa estava sem técnico e oficializou o Washington Luiz, que tem uma passagem bem larga aqui no futebol cearense. Ele já foi campeão da Série B do estadual com o Barbalha em 2018 e pelo Caucaia em 2019. Trabalho no Barbalha aqui, Leandro. Sim, e ele também ganhou uma Fares Lopes com o Caucaia ano passado, ou seja, o Caucaia estava para disputar aí a Copa do Brasil desse ano de 2020. Então o Washington Luiz é o novo técnico do Icasa e é aquela prova daquele momento complicado que viveu o futebol cearense em si, né? Porque o Icasa ele poderia ter aproveitado muito bem o dinheiro que faturou durante a Série B, porque ficou ali 2 anos, quase conseguiu um acesso à Série A, ou seja, quando subiu, se manteve, quase subiu e no ano seguinte poderia ter se mantido. Mas é aquela questão, Leandro, quando existe uma má gestão, acaba complicando os cofres do clube. Então, mesmo não sendo o dinheiro do dirigente, sendo o dinheiro do clube, se mal administrado, isso vai render problemas ao longo dos anos. O Icasa teve um ano, se não me engano, no próprio 2014, que no ano registrou quase que 80 jogadores. Isso é uma coisa inacreditável. Então imagina você, todos esses jogadores com problemas trabalhistas, e aí bate recorde na área judicial para a equipe do Icasa e que vem sofrendo até hoje. O time estava na Série B, poderia ter ido para a Série A, não aconteceu. Aí fez aquela escadinha negativa da B para C, da C para D, da D sem divisão, e no Campeonato Cearense acabou caindo para a Série B do estadual. Então eu vejo da seguinte forma, Leandro, eu acho que por Icasa se recuperar, vai ter que ter um trabalho de formiguinha ali para poder voltar à primeira divisão estadual, depois continuar ali a manutenção na primeira divisão, arrumar casa, uma certa grana para poder tentar, quem sabe, depois angariar uma vaga na Série D. Algo que o Ferroviário fez de maneira rápida, mas ali porque os caras realmente foram ou vai ou racha. Eles viram a oportunidade, aquela questão do Alto Santo, que a prefeitura de Alto Santo tirou o time do campeonato estadual e a vaga ficou com o Ferroviário. Os caras viram, olha, essa é a nossa chance, nós somos pro fundo do poço, se a gente não se arrumar agora, nunca mais o time vai para frente. Então os caras ali se fecharam, conseguiram chegar à final de um campeonato estadual, conseguiram uma vaga na Série D, uma vaga na Copa do Brasil, e a partir dali o Ferroviário foi crescendo. Falta essa questão ao Icasa, esse ponto de virada. Se o Icasa continuar com esses mesmos investimentos, a renda para fulano, a renda para ciclano, grupo de empresário,
contrata uma barca de 20 jogadores, não dá certo, os 20 entram na justiça. Então, se o Icasa continuar dessa forma, vai ser muito complicado. Mas a gente torce para que o Icasa, não só agora em 2020, como em 2021, consiga recuperar a sua estrutura financeira para, pelo menos, marcar presença no campeonato estadual. Porque não só Ceará e Fortaleza tem que estar bem, as outras equipes também. É por isso que o futebol do nosso estado está bem. Está numa situação, entre aspas, confortável. Porque o Ceará está na primeira divisão, Fortaleza está na primeira divisão, o Ferroviário se estabeleceu numa Série C, tem Atlético Cearense, Floresta, o próprio Calcaia, que é uma equipe que tem investimento, Guarani de Sobral, equipes que estão, pelo menos, se mantendo. Eles estão, de forma competitiva, atuando no cenário, seja estadual ou seja minimamente ali de maneira nacional, numa Copa do Brasil de vez em quando, numa Série D aqui e acolá, quando um ou outro consegue. Então é isso que faz força o futebol cearense. Imagina se o Ceará ainda estivesse na Série B, o Fortaleza estivesse ali na Série C, ou não tivesse subido para a Série A, tivesse se mantido na Série B, e o Ferroviário não tivesse recuperado. A nossa situação poderia estar um pouquinho melhor só que a do Rio Grande do Norte, ou então na mesma situação de defasagem financeira e estrutural. Então acho que quanto mais equipes do futebol cearense estiverem em boas condições, melhor não só para essas equipes individualmente, como também para o nosso estado. Porque nós temos 10 clubes na primeira divisão, mas que sejam 10 clubes fortes e que na segunda divisão cresçam também 3 ou 4 para fazer frente quando ascenderem à primeira divisão. Então, o Washington Luiz é o novo técnico do Icasa e fica aqui a nossa torcida para que o Verdão do Cariri consiga se recuperar aos seus bons e velhos tempos e que sirva de exemplo, mesmo que negativamente, para as equipes de futebol, que hoje em dia não dá para fazer mais uma gestão de um clube de forma amadora e irresponsável. Qualquer deslize acaba com as finanças do clube, entra em processo da Justiça do Trabalho e o clube vai penar muito para recuperar, porque um deslize de um ano para outro acaba tendo impacto no campo e a gente sabe que em campeonato curto, como é o Campeonato Cearense, por exemplo, qualquer vacilo é rebaixamento e para uma segunda divisão estadual é praticamente perder todas as suas receitas. Você realmente, esse finalzinho que você falou aí, você tirou as palavras da minha boca, né? O Icasa ele é um exemplo de um clube que você não, daquilo que você não pode fazer. É um clube grande no cenário estadual, tem uma grande torcida lá em Juazeiro do Norte. Eu digo que eu já estive lá, já acompanhei jogos do Icasa no Romeirão cheio, lotado, a torcida marcando presença. Agora, como o próprio Titão Bezerra, né, vem comentando aí, né, que os dirigentes só pensam em ganhar comissões, o clube que se estoure. E de certa forma é verdade, porque muitas vezes o gestor ele contrata, amanhã ele deixa de ser presidente do clube, amanhã ele deixa de dirigir o clube e ele sai, ele deixa a bomba lá para o próximo, de repente para o opositor. Né? Muitas vezes o próprio presidente ele toma medidas que ele não visa o clube, ele visa de repente combater o próximo, o seu opositor que está ali também tentando se tornar presidente, e ele acaba criando situações que venham a prejudicar um próximo. Né? Então isso muito acontece no futebol, e o Icasa foi um exemplo disso. Né? O Icasa entrou numa derrocada grande, você bem falou, chegou no ano a registrar 80 jogadores. Né? O problema não é só o registrar, o problema é rescindir o contrato com essa turma. Né? E aí você não paga os direitos trabalhistas, as dívidas vão se amontoando. E aí, quando a coisa realmente estoura, você tem que ficar de pires na mão sem ter o que fazer. E aí você não tem como investir no futebol. E aí, meu amigo, você começa a contratar jogadores de péssima qualidade, você começa a contratar não pela grandeza do seu clube ou do campeonato que você vai disputar, mas você começa a contratar pelo aquilo que dá. E aí, meu amigo, o cenário fica perigoso e a gente sabe o resultado. O resultado é onde em casa chegou. Agora, Leandro, é interessante você falar isso, porque o paralelo que a gente está fazendo é de clubes menores, mas em clube grande isso acontece. O caso é o Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma gestão péssima em que os dirigentes usavam dinheiro do clube para benefício próprio, né? Então, em questões pessoais, o dinheiro era usado do clube. O cara usava o cartão corporativo do clube para gastar o dinheiro que estava na conta da equipe. E isso acabou gerando um rombo tremendo e o Cruzeiro está na situação que está hoje. E o Titão Bezerra faz um comentário também que é interessante, é que os torcedores desses clubes são fiéis. E se o clube lançar produtos licenciados com preço bom, eles compram, sócio-torcedor. E, claro, pensar no clube e não comprar essa barca de jogadores pensando em outras coisas. Eu concordo com ele, Leandro, porque o torcedor, a gente sabe que ele é apaixonado. A gente viveu uma experiência parecida com isso
abraçar o Fagundes, lá no Rio Grande do Norte acompanhando a gente. Nós dois, pelo menos você que fazia parte, eu como imprensa, o Aracati Futsal, eles lançaram produtos, copos, case de celular, camisas, então eram várias camisas, era goleiro, era camisa titular, era camisa reserva, era camisa do torcedor, inclusive eu usei, naquela live passada, eu usei aquela camisa do torcedor que tem estampado os mosaicos portugueses da Rua Grande, então o torcedor concorda com o nosso ouvinte, abracei o Fagundes novamente, grande Fagundes, então concordo com o nosso amigo telespectador internauta que o torcedor ele quer consumir. Então aqui em Aracati a gente vivenciou isso, o pessoal queria comprar a camisa do Aracati Futsal, o pessoal ajudava no ingresso, acompanhava os meninos, e isso se aplica também a outros clubes do futebol cearense, o Icasa... O torcedor também quer um mínimo de profissionalismo da coisa. Sim, com certeza, exatamente, ele não vai apoiar um clube que não possua o mínimo de responsabilidade. Então para o torcedor do Icasa que quer consumir produtos do Icasa, ele tem que primeiramente confiar naquilo que estão fazendo no clube. A partir do momento que ele vê que é algo responsável, ele vai investir, porque ele quer consumir, ele quer comprar um produto de qualidade. Eu tiro o grande exemplo do Ferroviário, que mesmo o Ferroviário ainda ali patinando, tentando se estabelecer na primeira divisão, o Ferroviário lançou a sua loja, tanto física como virtual, lançou o seu plano de sócio-torcedor. Eram recompensas assim, não tão gigantescas como sócios-torcedores do Flamengo, mas era um sócio-torcedor que atendia a realidade do torcedor ferroviário. E o Ferroviário vendeu muita camisa. A loja do Ferroviário no shopping, acho que era no Rio Mar Kennedy, recebe muitos torcedores. A inauguração lotou ali o piso do shopping. A loja virtual vende bastante, inclusive eu já fiz compras, tanto na loja física como na loja virtual do Ferroviário. Então é algo que o torcedor quer comprar. O Ferroviário não lança só camisas, lança kits para crianças, para mulheres, canecas, lança camisa de futebol americano, lança camisa de basquete com as cores do Ferroviário. O pessoal quer consumir isso, além de outras coisas, camisa de treino. Um porta-lápis, sim, né, uma garrafa dessas que a gente usa para beber água aqui quando está na rua. Essas são pequenas coisas, né, que os clubes podem começar a fazer e devem. Né? Hoje qualquer clube profissional não adianta mais estar vivendo de renda de estádio. Isso não existe mais, né, viver só de renda. A renda ela tem que entrar... e às vezes nem tem como entrar a renda, porque muitas vezes o jogo acaba se tornando até deficitário, né? Mas a renda ela tem que servir como mais uma receita que entra. Mas aquilo que vai pagar realmente a sua folha salarial, aquele planejamento, aquele projeto que vai pagar a sua folha, ele tem que ser pensado, ele tem que ser sentado, ele tem que ser pensado com os dirigentes, ele tem que ser escrito no papel. Né, onde é que vai vir a receita, quem são os patrocinadores, né, se tem cotas de TV, né, e ali em cima daquela receita você montar um elenco, né, para poder ver. Muitas vezes, a conexão do Júnior deu agora uma pequena pausa, vou aguardar ver se ele volta. Você está me escutando, Júnior? Acho que é um problema. Está me escutando já? Agora sim, voltamos, André. Uma grande questão, e eu particularmente, eu falo um pouco por mim, você falou do Aracati Futsal aqui, eu faço parte aqui da diretoria do Navegante, né, clube amador aqui da cidade, daqui do Aracati. E quando, até ano retrasado, quando teve aí um campeonato e tudo mais, a gente quando teve que sentar, a gente tem que, não tem negócio de bilheteria. Primeiro porque o campeonato estava ocorrendo até nas areninhas aqui da cidade, então não existe bilheteria. E o que é que isso para um clube amador, né? O que é que a gente tem que fazer? Bom, tem que fazer um bingo, tem que fazer uma feijoada, tem que fazer um negócio, vamos pegar a nossa sede aqui que a gente tem, vamos fazer eventos que angariem recursos para a gente. Quanto é que a folha? É tanto para aquela partida. Quanto é que a gente pode arrecadar aqui? X, está faltando quanto? Y. Pronto, quem é que vai arcar com esse restante aqui? É fulano, então você pronto, fechou a folha. E aí você pode ganhar credibilidade. Por quê? O jogador, falando já do futebol amador, trazendo bem para baixo mesmo. O jogador, quando ele termina a partida dele, independente da vitória ou da derrota, ele quer a grana dele na mão. E essa grana dele na mão, que ele recebe no final da partida, é que traz credibilidade para o dirigente de poder realmente, amanhã depois, contratá-lo novamente para uma partida. Ele não quer saber dos problemas que estão ocorrendo, ele quer receber logo dele. Se você colocar isso a nível profissional, vai no mesmo patamar. O jogador hoje, os grupos de jogadores,
eles têm o bate-papo deles, ó, para aquele clube ali eu não vou. Porque não paga, tá devendo, tem folha, tá com 3 meses de folha atrasada, o jogador pega o telefone, liga, amigo, como é que tá por aí? Quantos tá em dia aí? Não, olha, tá 2 meses, estamos sem previsão nem de ver a cor. Então não leva mal não, mas pra eu não vou não. Então tudo isso, né, que envolve o mundo de futebol, e a gente fica citando esses exemplos do Icasa, né, citamos o exemplo aí do futebol do Rio Grande do Norte, esse tipo de coisa ele tem que começar a ser encarado com o máximo de profissionalismo, né? Porque só assim você vai poder realmente ter um time competitivo e poder angariar coisas futuras. E o Icasa, né, tem que mais que pensar realmente em campeonato estadual, tem que pensar mesmo dentro da sua casa, né, de tentar voltar à elite do futebol cearense, brigar por Fares Lopes, né, que aí é uma competição que dá uma guinada e joga você no ano que vem numa Copa do Brasil, que aí já dá uma receita, mesmo que você fique pela primeira fase, seja eliminado na primeira fase, mas já dá uma boa receita também. Então, é um pensamento a longo prazo, mas pé no chão, que o Icasa vai poder realmente voltar a figurar entre os grandes do campeonato cearense. Não é isso, Júnior? É verdade. Abraçar aqui o Breno Gondim, está aqui com a gente. Também o nosso querido Titão Bezerra, ele disse que é primo do Coca, do Merrenda, do Correia, também é Navegantes, também é do bairro de Fátima e mora em Natal. Está aí mais um torcedor do Navegantes. Né? Navegantes. Vamos ver se aparece algum torcedor do Aracati. Breno Gondim. Estamos com projetos aí para colocar em prática. Forte abraço, Breno. Depois eu quero ver uma live de vocês dois falando sobre a questão jurídica, principalmente direitos de transmissão e tal, aqui na TV Aracati, acho que vai ser muito legal. Agora, Leandro, a gente vai sentar com o Breno já para trazer algumas informações sobre o mundo jurídico aí. Tem mais gente aqui, Fagundes, né, tem o Yarley, tem um pessoal que está entrando legal hoje aqui na live, tem o Fabiano, que você já comentou, tem o Aracati Vidraçaria, que também já passou por aqui. Né? Enfim, tem alguma outra notícia aí, Júnior? Falhou um pouquinho a conexão do Júnior. Deixa eu ver se ele retorna aqui. Lembrando, pronto, retornou aqui a conexão do Júnior. Antes de eu perguntar novamente aqui a você, lembrando que a gente está aqui pela TV Aracati, também em retransmissão na Rádio Aracati, e pelo www.tvaracati.com.br. Você pode acompanhar aí a nossa live na TV Aracati, na web TV Aracati, como também na Rádio Aracati. Você também vai poder acompanhar pelo Facebook, né? O Facebook aí da TV Aracati. Neto Nascimento está lá na técnica, nos estúdios da TV Aracati, está aí preparando já a retransmissão, né? E sempre no dia seguinte você vê a retransmissão do nosso resumo esportivo. Tem alguma notícia a mais por aí, Júnior? Eu já passo a bola para você, Leandro, para falar sobre a FERJ, que ela retirou o mando do Botafogo. Inclusive, eu vi um detalhe, você pode até confirmar, que ela cobrou um valor para Flamengo e Vasco e cobrou um valor muito maior para Botafogo e Fluminense. O Botafogo acabou não pagando. E também tem a questão da CBF notificando o Volta Redonda. Queria que você atualizasse aí pra gente essas notícias do futebol carioca tão polêmico nas últimas semanas, conversando com essa questão da FERJ retirando o mando de campo do Botafogo, mas se mando de campo serve de alguma coisa se não tem torcida, Leandro? É aquela questão, né? O Botafogo manda suas partidas no Newton Santos, né? Teoricamente, o estádio, possivelmente que o Botafogo treina, que tem mais convivência, né? Que os jogadores já atuam mais, já se sentem mais confortáveis. De repente sair do Newton Santos, ir para um estádio de um outro clube, e principalmente essa pandemia aí, que nem todos os estádios estão liberados por conta aí das questões sanitárias, teria que ou mandar o seu jogo no Maracanã, ou mandar seu jogo em São Januário, né? E aí, ou então correr para a Bolsa Bonita, ou para o estádio do Madureira, enfim, que são estádios acanhados, pequenos, sem muita estrutura. Mas, enfim, existe um imbróglio aí, Botafogo e Fluminense, junto com a FERJ. Foram os dois clubes que não apoiaram esse retorno do Campeonato Carioca nesse momento. E aí, baseado no regulamento da competição, a federação acabou votando punindo
né, em votos de unanimidade, né, a punição ao Botafogo, perdendo aí o mando de campo por não ter pagado os custos aí da partida contra a Cabo Friense. Né, e aí ainda vai rolar muita coisa. Dizem que não é só dessa partida que o Botafogo vem devendo, tem outras dívidas de outros borderões de outras partidas, né, e aí eu acho que juntou tudo agora, e aí a Federação do Carioca de Futebol resolveu punir o Botafogo. Lembrando que o Botafogo ele pode cumprir essa punição ou esse ano ainda, se for o caso, né, pode até uma próxima rodada, como também para o ano que vem. Pode acontecer do Botafogo de repente ser eliminado aí do campeonato já na próxima rodada, e aí essa punição possa também ser cumprida no próximo ano. Enfim, vamos acompanhar e vamos ver se realmente vai perdurar aí essa punição ao Botafogo, se o clube vai recorrer dessa punição. Com relação a esses valores que estão sendo cobrados diferenciados, eu particularmente ainda não tenho conhecimento. Eu vou me averiguar um pouquinho mais sobre isso, mas de certa forma você tem que até que entender o porquê. Se isso estiver acontecendo, tem que ter uma justificativa plausível, né? Por que o Vasco e o Flamengo estão pagando um determinado valor e Fluminense e Botafogo outro? Por causa do estádio, Newton Santos, né? O Fluminense também mandou partidas agora no Newton Santos. Não sei, né? Não acredito que tenha sido a mudança de repente do Maracanã para o Newton Santos. O Vasco joga em São Januário. Não sei se vem a ter, seja por conta dessas questões ou se é por conta apenas de picuinhas, brigas políticas, que a gente sabe que o futebol carioca aí tem demais, né? Nessa questão. É líder e parece que o caixa d'água da década de 90, lá para dentro do americano, parece que vive pairando da Federação do Rio de Janeiro, e junto com o seu Eurico Miranda, e a coisa lá no Rio, o Campeonato Carioca, ele sempre costuma ser movimentado. Se não é movimentado na arquibancada pela torcida, porque muitos jogos do Campeonato Carioca a gente sabe praticamente nulo de torcida, né, a não ser os clássicos quando acontecem. Mas os bastidores do futebol do Rio é fantástico, é frenético, né? Para quem gosta da justiça esportiva, o Breno aí que está aí, é um prato cheio assim, para a gente se deliciar nesse campeonato carioca. E em relação ao Volta Redonda, né, tem a questão do Marrone, né? O Marrone, atleta do Vasco da Gama, que primeiro foi do Volta Redonda, e o Marrone agora foi negociado com o Atlético Mineiro, né? E nessa venda o Vasco tinha direito aí a 70% do valor da venda do Marrone, e teoricamente o Volta Redonda teria 30%. Só que aí o Volta Redonda, na verdade, ficou com 20% e 10% do valor dessa venda o Volta Redonda já tinha negociado com um determinado empresário, né? E aí isso pela FIFA, pelo regulamento da FIFA, isso não é permitido. Você vender ou negociar partes de valores da venda de um atleta para uma pessoa física. E aí a CBF prontamente, né, chegou junto agora do Volta Redonda, chamou o Volta Redonda para se explicar sobre essa negociação. Essa venda, na época, quando o passe do Marrone, se não me engano, em 2017, foi vendido do Volta Redonda para o empresário, foi em torno de R$100 mil. O lucro seria bem interessante agora, porque esse empresário iria colocar no bolso. É um empresário lá de Volta Redonda, dentro do ramo imobiliário, que não tem muita ligação com o esporte, mas tem sim uma ligação com uma empresa que gerencia carreira de atletas. Enfim, é um negócio que o pessoal do Volta Redonda vai ter que se explicar. O Volta Redonda, a diretoria do Volta Redonda pediu alguns dias à CBF para poder dar essa explicação, né? E provavelmente aí nos próximos dias o Volta Redonda vai ter que realmente justificar, muito bem justificado, como é que esses 10% foram negociados. Caso o Volta Redonda pode ser obrigado a devolver valores dessa negociação, como também pode ter punições aí de perca de pontos em competições, chegando, inclusive, dependendo da pontuação, a rebaixamento, perdendo aí valores em premiação. Enfim, a FIFA está chegando mais junto agora, de um tempo para cá, em relação a essas punições de clubes que, por baixo aí dos panos, vão começando a tentar fazer essas camuflagens aí em termos de negociação.
Graças ao Carlos Davi tá aqui com a gente acompanhando a nossa live. E aproveitar e falar do Fortaleza, Leandro. Pode pintar novidade na equipe do Rogério Ceni? Exatamente, o jogador que hoje está no Santos já atuou na equipe do Fortaleza em 2016. Inclusive, o Fortaleza mantém uma certa porcentagem. 12% dos direitos econômicos do jogador ainda pertence à equipe do Fortaleza. E a novidade é que a forma da negociação ela pode ser outra daquilo que vinha sendo especulado. Anteriormente, era reportado pelos portais de notícias aqui do estado que o Santos iria emprestar o Jean Mota ao Fortaleza. Mas agora pinta uma informação de que o Jean Mota pode ser comprado em definitivo pelo Fortaleza, vindo da equipe do Santos. O Santos que hoje é treinado pelo Gesualdo Ferreira, e durante a época do Sampaoli, o Jean Mota chegou às vezes a jogar até no meio campo, às vezes na ponta esquerda também. Um jogador que acabou ali atuando em outras faixas do campo, já que o Santos tinha o Jorge, o próprio... o lateral que era do Ceará também, que me falou o nome agora, Felipe Jonathan. Jorge e Felipe Jonathan eram os laterais da equipe do Santos, então às vezes ele colocava Jorge na lateral esquerda, Felipe Jonathan como volante e às vezes o Jean Mota como meia esquerda, na época que o São Paulo estava ali fazendo alguns testes na equipe do Santos. Você com isso, uma boa contratação essa em definitivo, Júlio? Eu acho uma boa, dependendo do valor, acho que não vai ser um valor tão alto assim. Ele foi, na época do Fortaleza para o Santos, por R$800 mil, um valor bem baixo. Eu não sei se vai passar ali o valor de R$1 milhão, mas acho que o Fortaleza tem condições de pagar. Mas caso não, inicialmente por empréstimo, eu acho uma boa. Para a lateral esquerda, eu acho que não, assim, porque tem o Carlinhos e tem o Bruno Melo, que são jogadores que estão desde o ano passado disputando essa posição. Mas para o meio campo, acho que seria uma boa. Até porque o Rogério Ceni gosta de jogar com 2 volantes e 4 atacantes. Quem sabe ele não poderia ter no segundo tempo uma alternativa, né? Porque ele joga sempre com o Juninho e com o Felipe no meio campo e 4 atacantes, às vezes nem centroavante tem. Então se ele quiser colocar ali o Jean Mota para fazer um terceiro homem de meio campo pela esquerda, talvez dê muito certo. Eu acho válida a contratação. Isso mostra que os clubes do futebol cearense, além de estruturados, estão olhando bem o mercado. A gente vê o Ceará aí que trouxe Fernando Praz e Rafael Sobis, mesmo jogadores veteranos, mas que eles podem atuar em alto nível. E no caso do Fortaleza, acertou a contratação internacional, porque aqui a gente lembra que nunca o jogador sul-americano dava certo nem em Ceará nem em Fortaleza. Se o cara fizesse 5 jogos era muito. E o Fortaleza acertou no ranking inteiro, que é um baita de um zagueiro. Esse cara, se o Fortaleza não cuidar, pode ser comprado por uma outra grande equipe do futebol brasileiro, ou até fazer carreira ali numa liga mais alternativa do futebol europeu, porque o ranking inteiro é um baita de um zagueiro. Então a novidade é essa, Jean Mota pode pintar no Fortaleza. Dizem que não por empréstimo, né, mas em definitivo, com o contrato até o fim de 2022. E se vier realmente, é uma contratação que está tentando ali organizar o seu elenco, visando as competições que vão se aproximando aí no retorno pós-pandemia, quem sabe. Você falou dessa questão aí de que nenhum jogador internacional consegue dar certo aqui no futebol cearense. Eu fiquei tentando aqui puxar na memória. O Ceará tinha um goleiro argentino que tava, eu não tô lendo, você falou agora, eu fiquei aqui tentando puxar o nome dele na mente, mas não estou conseguindo. Teve um jogo no Ceará e Fortaleza, olha só a cena, no Ceará e Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, 2002, 2003, eu vou buscar depois isso aí. E o goleiro ou ele foi na correria, inventou de bater um lateral, ou ele saiu para receber a bola de um lateral. Eu sei que ele perdeu a bola, se não me engano, foi pro Clodoaldo na época. O Clodoaldo só não entrou com bola e tudo no Presidente Vargas, porque, enfim, como diz Dadá Maravilha, ele teve humildade no gol. E aí esse goleiro nunca mais ele pisou num gramado no futebol cearense. Depois eu vou tentar me lembrar o nome desse goleiro, se alguém souber aí, do Carlos Davi, Breno Gondim, que são torcedores do Fortaleza aí, do Leão, com certeza devem ter na memória aí esse goleiro, né? Mas é ratificante isso aí que você disse, né? A gente não conhece jogadores estrangeiros que conseguiram fazer realmente história no futebol cearense, e o ranking inteiro provavelmente vai ser o primeiro aí que deve realmente marcar seu nome aqui na história do nosso futebol. Abraçar o pessoal da Batata Delivery, né, 20, que entrou aí marcando presença aqui com a gente. E o seu ferroviário, Júlio Ribeiro, Marcelo Vilar está de volta, né, e andou explicando por que saiu naquela época do Ferrinho, aliás, do Ferrão, né, conversando com o torcedor do ferroviário, tem que falar Ferrão, pode falar Ferrinho, né, explicando por que saiu do ferroviário,
quando o Ferroviário estava bem, vinha, né, brigando ali no topo. E qual foram os motivos aí dessa saída do Vilar? Pois é, Leandro, é curioso que quando o Anderson Batatais saiu agora do Ferroviário para ser auxiliar do Mancini no Atlético Goianiense, e essa vaga ficou em aberta, o Marcelo Vilar já vinha morando agora em Fortaleza, desde que ele saiu do seu último clube, e o Ferroviário não pensou duas vezes em trazer o seu antigo técnico de volta. Quarta passagem dele, mas o pessoal na rede social não perdoou, viu, Leandro? Ficou dividido, claro, alguns gostam dele, outros ainda muito ressentidos, mas o pessoal em tom de brincadeira falava, olha, coloca uma multa rescisória, segura esse homem, porque qualquer proposta ele vai querer ir embora. Ele deu entrevista ao jornal O Povo e também à Rádio Povo CBN, que deu ali uma certa explicação. Ele foi campeão da Série D da Fares Lopes em 2018. Quando ganhou a Fares Lopes, ele queria renovar o seu contrato para 2019, mas, claro, impondo as suas condições e os seus valores. O Ferroviário disse que não tinha condição de pagar o que o Marcelo Vilar estava querendo, mas mesmo assim o treinador optou por ficar na equipe, ganhar talvez o mesmo salário ou pouco a mais, mas não naquilo que ele gostaria de ganhar, e deixou bem explícito, se pintar uma proposta muito melhor, eu vou aceitar e vou deixar o Ferroviário. Só que essa proposta muito melhor acabou vindo num momento bem inoportuno. Foi uma proposta do São Caetano, ali já no finalzinho do primeiro turno, ou já iniciando o segundo turno da Série C. O Marcelo Vilar deixou a equipe com 10 pontos de vantagem para o quinto colocado. Na minha opinião, acho que o Ferroviário não só se classificaria, como seria o melhor time, porque estava, se não me engano, invicto. E para mim, não só conseguiria ir para a Série B, como seria o campeão, porque o time era realmente bem acima dos demais. E claro, era um grupo ali, o grupo A pelo menos não era tão poderoso como o grupo que o Ferroviário vai enfrentar esse ano na Série C. Então, para mim, o Ferroviário subiria e seria campeão da Série C, emendando 2 títulos nacionais em seguida, mas não aconteceu. Então, o Marcelo Vilar explicou. Saiu do Ferroviário porque ele queria um valor, não conseguiram pagar esse valor, mesmo assim ele permaneceu na equipe do Ferroviário, mas deixou essa cláusula explícita que se pintasse uma proposta muito boa, ele iria embora. E segundo Marcelo Vilar, o jornal O Povo, o valor que o São Caetano ofereceu era realmente muito alto. E com isso, ele acabou indo e o Ferroviário não conseguiu nem ir ao mata-mata, ficou apenas na 5ª colocação, frustrando as expectativas do torcedor coral, que queria pelo menos disputar o mata-mata e quem sabe chegar à Série B, que seria um sonho se realizando, o Ferroviário voltando a um cenário estável do futebol brasileiro. Abraçar a Liane Silva aí, que também entrou aqui na nossa live. Parece que essa história do Marcelo Vilar é um pouco guardando suas devidas proporções com a do Rogério Ceni no Fortaleza, né? Ficou aquela coisa, o Rogério saiu do Fortaleza, foi lá para o Cruzeiro, não deu certo e agora retornou, e depois retornou. Marcelo Vilar retornando. Queira a torcida do Ferroviário que o Marcelo Vilar consiga implementar o mesmo desempenho, fazer com que o Ferroviário tenha o mesmo desempenho que teve quando saiu daquela vez, né? E aí fica realmente a torcida da torcida, a expectativa da torcida coral para esse ano de 2020. O Davi, nosso amigo Carlos Davi aqui está falando, um abraço para a galera do União Tabajara, né, o Aldemir do Aterro mandando um abraço, turma ligada através do Facebook, mandar um abraço aí para a galera que está ligada aí no Facebook, Neto, se eu não me engano, está retransmitindo no Facebook, a gente está olhando aqui no Instagram, parece que o Neto está, o Germário Ferreira, galera que está acompanhando aí pelo Facebook, Carlos Davi está mandando um toque aí para gente, né, vamos torcer para que toda essa pandemia passe e em breve a gente possa estar aqui falando com o pessoal do União Tabajara, falando com o pessoal do Navegantes, do Santa Teresa, né, Majorlândia, Canoa, enfim, os clubes que marcam aqui o futebol aracatiense, a gente poder fazer esse bate-papo, não só aqui pela live, mas se Deus quiser, tudo já tranquilo, a gente possa até ir ao vivo, né, na TV Aracati, lá junto com o Neto Nascimento. O Davi está confirmando aqui isso, ao vivo, simultâneo. Então, um abraço daí a galera que está nos acompanhando pelo Facebook. Falando, já que a gente falou em Ferroviário e Série C, os 20 clubes aí que vão disputar a Série C estão pedindo aí para a CBF que comecem aí a Série C juntamente com a Série A e B, né, Júnior? Ou seja, o problema depois vai ficar lá para a Série D, né, que ninguém sabe nem se vai ocorrer. Mas a Série C também agora está pedindo para que a CBF olhe para eles também, né?
Sim, até porque muitos clubes da Série C, eles tentaram manter os elencos do estadual para a competição nacional. O caso, o Ferroviário, que manteve pelo menos aí 70% do elenco do estadual. Que a Série C, Júnior, só fazendo, te interrompendo um pouco, já foi uma briga muito grande dos clubes fazer com que esse calendário da Série C fosse mais estendido, né? Fosse maior, tivesse aí partidas de ida e volta, né? Mesmo que não na mesma quantidade da Série A e B, mas já foi uma grande luta os clubes conseguirem isso, para pelo menos ter um calendário, né? Um prognóstico a mais de partidas e poder montar um elenco talvez mais competitivo. Mas aí veio essa pandemia que definitivamente atrapalhou tudo, né? Pode continuar, já. Sim, inclusive, passar aqui as novidades do Ferroviário: o Sergião goleiro, o zagueiro Vitão, os volantes Lucas, Huck e Lorenzo e o atacante Júnior Batista foram as novidades do Ferroviário contratados recentemente. Bom, os 20 clubes da Série C, incluindo o Ferroviário, que é o único representante cearense, eles de forma unânime decidiram enviar uma documentação à CBF pedindo que a competição desse ano de 2020 comece nas mesmas datas do Brasileirão Série A e Série B. A princípio, a Série A e a Série B está prevista para o dia 8 e 9 de agosto. Então, a Série C também gostaria de começar nessa data, até porque, como eu falei no início do comentário, muitas das equipes tentaram manter parte do elenco do estadual para a Série C. E alguns dos estaduais devem continuar aí ao longo do final de julho, início de agosto. Então, é uma forma dos clubes manterem seus elencos e arrecadarem o dinheiro para poder pagar a folha. Claro que não vai ter torcida, mas pelo menos pode fazer alguma ação em rede social para que o torcedor possa participar, seja pagando alguma forma ali de ingresso virtual, até mesmo pagando para assistir o streaming da partida. Então, os clubes da Série C estão querendo começar o campeonato de 2020 agora já em agosto, e o Ferroviário disse que está junto com essa galera e que quer mesmo realmente o início dessa competição para que volte aí a atuar e tentar angariar alguma coisa com relação a dinheiro para manter o elenco, até porque se estender muito não tem como as equipes também segurarem ou reforçarem os seus jogadores, deixar para setembro, outubro, aí vai ficar inviável manter o elenco treinando durante esse período. Lembrando que a CBF já fez um repasse aí no valor de R$200 mil para cada clube da Série C, né, justamente para poder facilitar, para poder ajudar nessa questão da pandemia aí. A gente sabe que a Série C, a maior parte dos clubes tem uma dificuldade financeira tremenda, né? São clubes muitas vezes não só da capital, mas muitos clubes do interior. Pernambuco ali tem Salgueiro, né? Aqui no caso tem o da capital, o Ferroviário, mas enfim, alguns outros estados, muitos clubes do interior que até um certo tempo viviam só daquela renda de prefeitura, mas conseguiram de forma com administrações corretas brigarem aí para conseguir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, conseguir vaga depois na Série C, e aí mostra que o clube já precisa, já exige um nível de profissionalismo muito grande, que a gente já comentou aqui no início. Mas as dificuldades são tremendas, né? Se a galera do topo lá de cima, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, São Paulo, estão passando por perrengue, imagine a galera que vem lá na Série B e também na Série C, passando por muito sufoco. Abraço aí o Lucas Rafael, né, que entrou aqui na nossa live, e nosso narrador, né, eu gosto de chamar ele de Caixa, aqui do Aracati, né, que é o nosso Liuê Góes, né, que também está aí marcando presença aí da nossa live, e daqui a uns dias também vai estar fazendo um bate-papo aqui com a gente aqui no nosso resumo esportivo. Júnior, por hoje é só, né? Temos ainda a rodada hoje do Campeonato Carioca, né? Temos o Flamengo em campo, logo mais contra o Resende, se não me engano. Deve ter transmissão da Flá TV, né? Pelo já tem pela internet aí que a Globo não vai transmitir e tudo mais. Gabigol está fora dessa partida, mas enfim, quando for na sexta-feira a gente volta aqui no nosso resumo esportivo, trazendo mais notícias, trazendo mais novidades no mundo da bola. Provavelmente sexta-feira já com um convidado, um bate-papo aí com um convidado que a gente vai trabalhar nesses restantes dos dias aí. Liu Igor está falando aí, saudações aos 2 maiores comentaristas do Brasil. Pô, calma, cara, devagar, cara. Assim não, né nosso Liu? Calma. Então, vou agradecer a todo mundo aí, agradecer a você, Júnior, por esse bate-papo. Valeu, Leandro.
né? Sexta-feira estamos de volta aí. Agradecer a todo mundo que entrou aqui na live com a gente, né? A você que esteve aí pelo Facebook também, a galera que está aí no Facebook. Tem retransmissão depois do nosso resumo esportivo. E você que ficou no www.tvaracati.com.br ou então pelo www.radioaracati.com.br, a 101,7 aqui em Aracati. Você também pode curtir aí o nosso resumo esportivo. Júnior, forte abraço. Valeu, Leandro. Um bom restante de semana para você, para os nossos amigos internautas. Abraçar o Leo Egos também, a galera lá no Facebook. Abraçar o Carlos Davi, o Neto Nascimento e a todos aí da TV Aracati. Até mais. Valeu, galera. Restaurante Mangueiral, self-service sem peso, apenas R$10, com a melhor comida caseira da cidade. Aquele tempero da mamãe, um cardápio super variado, com 3 opções diárias e sucos naturais. Restaurante Mangueiral, teleentrega 999089897, sem taxa de entrega para o centro. Organização Família Mangueiral. Turma, eu queria que os adultos cuidassem mais, lavando a mão, passando álcool, usando máscara. E quando eles chegarem no mercado, limparem bem antes de guardar. Às vezes eu queria ser uma flor. As flores ainda não precisam se preocupar. Eu queria ser uma violetinha. Rafacel Acessórios, carregadores, capas para celulares, tablet, notebooks, braçadeiras, caixas de som, películas, tudo em acessórios com o menor preço e um profissional qualificado para lhe atender. Rafacel, Rua Barão de Messejana, 965, Beco do Museu. Oi pessoal, tudo bem? Estou passando mais uma vez por aqui para saudar a escolinha de futebol do Aracati, de Aracati, que já faz há bastante tempo um trabalho dentro do campo, né? Mas com essa pandemia não há possibilidade dessas atividades, né? Para esses garotos, né? Para essas famílias. E eles estão com uma ação muito legal, que é de ajudar, né? Essas famílias carentes aí de Aracati, as pessoas que fazem parte da escolinha. Então, quem puder ajudar, qualquer ajuda é muito bem-vinda nesse projeto que é tocado aí pelo Joãozinho. A todos vocês que estão vendo esse vídeo, quem puder ajudar, vai estar ajudando demais aí a muitas famílias do Aracati. O pouco que você puder ajudar já vai ser demais nesse montante. Então, um abraço a todos vocês, parabéns por mais uma iniciativa aí da escolinha. Vamos torcer para que a gente consiga passar por todo esse problema com a maior tranquilidade possível. Um abraço. Espaço do Vinho. Fique por dentro de todas as marcas nacionais e internacionais, os melhores vinhos para você, só aqui com João Carlos Farrapa na TV Aracati.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Peleja. Você com certeza já viu um vira-lata invadindo o gramado e fazendo a alegria das torcidas, principalmente quando driblam seguranças e jogadores. O amor de um torcedor brasileiro pelo seu cão fez o futebol ficar de lado às vésperas do jogo mais importante do ano para esse cara. O Radar Peleja de hoje é sobre o futebol podendo salvar a vida do melhor amigo. O Peleja te apresenta o cãozinho Doze, um vira-lata carioca adotado que agora tem um lar para chamar de seu. O seu dono, Danilo Melo, decidiu levar Doze ao veterinário e teve que ouvir a pior notícia possível: Doze está com câncer. Uma das fotos postadas por Danilo nas redes sociais acompanha uma mensagem de apoio ao Doze. Juro que vai dar tudo certo. O tratamento não será barato e Danilo teve uma ideia para conseguir a grana, que envolvia o seu clube do coração, o Flamengo. Rubro-negro fanático, ele já havia garantido o ingresso para o jogo do ano até então, a partida de volta na semifinal da Libertadores. Flamengo e Grêmio prometiam um duelo imperdível. Pensando no tratamento do seu melhor amigo, Danilo decidiu usar o futebol para o bem e rifar o seu ingresso para levantar o dinheiro necessário na luta de Doze contra o câncer.